Olá, sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindes. Estou muito feliz aqui de estar compartilhando com vocês um pouco da minha pesquisa durante os últimos 18 anos de minha carreira como crítica de arte. E estou chamando esse projeto de Projeto 18 justamente por isso, que eu acho que esse ano eu consigo encerrar aí essa pesquisa, pelo menos na minha cabeça, encerro essa pesquisa como crítica, pelo menos como produtora aí de propostas e de pensamentos acerca das artes visuais, e penso que passo por um momento mais autoral aí, com algumas parcerias, estou muito feliz. Mas enfim, aqui, como prometi, vou começar a trocar com vocês algumas das ideias que eu pude desenvolver lá no começo. E eu resolvi começar do começo, que é o que eu chamo de nova subjetividade. Como é que surge essa proposta de pensar as artes contemporâneas brasileiras como nova subjetividade? Bom, a gente precisa de um contexto. Eu começo trabalhando como crítica de arte em 2006 com a revista Tatuí, que eu acho que muitos de vocês conhecem. E nos anos 2000, a gente tem que entender que a gente está vindo aí de um governo Lula super bem sucedido, governo Dilma, e a gente já tem muito assentado alguns editais, então as coisas não estão borbulhando como estão borbulhando agora. Então eu penso que diante dessa estabilidade trazida aí pelos governos de esquerda já há alguns anos aí no poder, a artista começa aí a arrefecer um pouco essas ganas de luta e de mudança de uma sociedade, de olhar para o coletivo, de olhar para a sociedade e volta para si mesmo, e eu acho que se volta de uma maneira muito individualista, até umbiguista. Eu me lembro do meu incômodo profundo em relação a isso, então eu escrevi muito textos em relação a isso, porque como eu sou ali, nasci no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, eu ainda estou tomada, o meu crescimento foi tomado pela ideia de modernismo, uma ideia de mudança, uma ideia de emancipação, uma ideia de transformação e revolução. Então, eu sou filha dessas palavras, filha da revolução, da ideia do desejo de utopia e revolução. Então, quando eu chego nos anos 2000, já com 20 e poucos anos, e vejo que não existe no campo das artes visuais, pelo menos onde eu estava começando a trabalhar, esse desejo de transformação coletiva geral, então me causa uma inquietação, uma indignação. Então eu começo a escrever sobre isso, começo a escrever que está tudo errado nas artes visuais daquele momento histórico, extremamente umbiguista. E eu me lembro da minha inconformidade em relação a algumas falas de alguns artistas que começavam os seus discursos dizendo: o que me interessa é tal assunto, o que me interessa é tal assunto. E eu na minha cabeça, eu dizia: querido, querida, o que te interessa não me interessa. O que interessa é o que o seu trabalho está trazendo para o mundo, que diálogos eles estão construindo. Então, se vocês vão conferir meus textos ali no início, tem essa revolta, e eu acabo, acho que, me perdendo aí nesse rancor de juventude, de que a realidade que eu estou vivendo nas artes visuais não era a realidade que eu gostaria de estar vivendo, de uma arte extremamente revolucionária, pensando no coletivo, pensando nas transformações da vida cotidiana. E que foi por isso que eu me tornei crítica de arte, né? Pensando em Mário Pedrosa, pensando na atuação dele em relação ao PT, e fazendo aí os seus encontros, os seus diálogos muito de perto com os artistas. Então, minha visão de mundo, o que era ser crítica de arte, o que é ser crítica de arte para mim até hoje, é esse engajamento entre arte e política não necessariamente partidária. Mas então, essa revolta me causou aí uma angústia, e eu acabei escrevendo muitos textos querendo conformar aquele momento histórico à ideia ainda de modernismo, né, dos movimentos considerados dentro do modernismo. Então, o que fica muito forte, eu acho que no Brasil, é o construtivismo russo, né, que traz aquela ideia de coletividade, de transformação, né, de revolução através do operariado. E aqui chega no Brasil e se transforma no concreto, no concretismo,
que vai aí dar força às formas, né, e trazer um discurso das formas, um discurso das transformações coletivas através dessas formas revolucionárias. E pós isso, introduzindo já uma ideia do Merleau-Ponty, na época que se lia muito o Merleau-Ponty, a ideia do sentir, pensar, o pensar sentindo, traz para as artes visuais a ideia do indivíduo construindo tudo isso. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um concretismo e que eu entendo que era ali um desejo. Eu vou até citar o Elliot Sica, que eu acho muito interessante, quando ele vai escrever um texto muito conhecido, quando ele vai traçar o esquema da nova objetividade. Porque aí ele faz uma crítica ao concretismo e introduz o neoconcretismo no que ele chama nova objetividade, que é fazer com que exista um desejo de construção, de construtivismo geral, que exista aí um desejo também de que saia do cavalete, né, que deixe de ser pintura e se transforme em objeto, se transforme em outras... As artes visuais se transformem em outras estruturas muito mais perto, né, da coletividade popular. Saia desse elitismo da tela, do cavalete, né, que era extremamente elitista, as pinturas, sobretudo por fazer pintura era muito caro. Se hoje é caro, naquela época era muito mais caro. Comprar tinta, ter tela, comprar tela, enfim. Então, o Elliot Sica vai trazendo isso, vai trazendo também a necessidade de que seja político, que as artes visuais sejam políticas por natureza, que elas tenham o desejo de transformar, que elas tenham o desejo de revolucionar, né? Tô caindo nessa palavra, sempre caindo nessa palavra revolução, porque eu acho que hoje não existe, se perdeu essa ideia de revolução hoje, atualmente. Mas, enfim, então o que eu quero dizer é que na nova objetividade pensada por Elliot Sica, ele tinha como os trabalhos de arte essencialmente pensados para esse desejo de transformação e revolução pelo coletivo, do coletivo para o coletivo e pelo coletivo, né? Então, a objetividade, o substrato da obra, né? O que dá esse pontapé inicial para uma obra de arte, segundo Elliot Sica, é esse desejo construtivista geral, esse desejo de transformação do mundo através de um pensamento de coletividade. Então ele parte de uma ideia objetiva e, claro, a partir do artista, quando ele se engaja nesse projeto e vai fazer a obra de arte, essa obra de arte vem misturado com a sua subjetividade. Então ele parte de um desejo objetivo para uma coletividade, passa por essa subjetividade dele e volta, claro que para uma coletividade. E aí o que se transforma um pouco mais aí nos 2 anos 2010, e que eu acho muito interessante, foi até uma crítica que a queridíssima Glória Ferreira, sou eternamente grata a ela, que desde o início acompanhou os meus textos, ela fez essa crítica a mim, ela disse: Ana Luísa, os tempos mudaram, você não pode usar as mesmas ferramentas epistemológicas do modernismo, já que a gente está em tese vivendo um pós-modernismo, que naquela época a gente ainda não tinha muito claro aonde chegava essa modernidade, ou se a gente chegava já estava numa pós-modernidade, ou vivendo apenas uma ressaca dessa modernidade, ainda sendo modernidade, enfim. São coisas para a gente discutir depois. Mas então ela faz esse questionamento que eu acho muito interessante, né? A gente não pode usar ferramentas. Se a gente está querendo pensar o novo, a novidade, eu não posso seguir usando ferramentas do passado para pensar o novo. Então foi quando eu me propus pensar a partir do novo, que era o que a gente estava vivendo, que dentro da coletividade o que estava faltando era justamente olhar para o indivíduo, não como um individualista,
como prega o Capital, que eu acho que foi esse umbiguismo do iniciozinho dos anos 2000, né? O artista voltando demasiado para si. O que me interessa é a minha poética, o meu, o meu, o meu, o meu. Então, você dá voz ao indivíduo, mas entendendo que esse indivíduo faz parte de uma coletividade. Então, a nova subjetividade, a meu ver, surge quando, pelo menos aqui no Brasil, eu pude entender que havia artistas interessados em transformar a sua coletividade, mas a partir de um olhar para si mesmo. E uma obra que me chamou muita atenção, e foi no início, justamente no início da minha carreira, que foi em 2006, é a obra Plus Ultra da Oriana Duarte, que é uma artista paraibana, mas no momento morava, se eu não me engano, em Recife, e era professora da Universidade Federal de Pernambuco. Então, essa obra, para mim, dá um pontapé inicial para pensar sobre essas coisas, sobre a ideia de uma nova subjetividade. O que seria essa ideia de nova subjetividade? É esse artista que ele desiste da apresentação, da representação do mundo, e ele passa a se inscrever no mundo, ele se inscreve no mundo, mas a partir dessa inscrição ele pensa o coletivo, ele propõe um olhar para o mundo a partir da sua experiência. Então, o seu estar no mundo é um olhar revolucionário, é um olhar com desejo de mudanças, né? E aí, uma outra obra que me chama muita atenção, que me comoveu muito também, à época e me comove até hoje, é o trabalho do Rodrigo Braga, que ele chama de Desejo Eremita, que ele fala sobre isso está tão errado, isso está tão aquém daquilo que a gente deveria estar vivendo, que ele vai viver esse desejo eremita, ele vai criar essa narrativa a partir da sua experiência, a partir do seu corpo, a partir do seu desejo individual, o que é essa visão de mundo que deveria ser diferente do que está posto, né? Então, eu penso que a grande diferença entre a nova subjetividade é isso, ela parte da corporalidade, da experiência artística, né? E faz com que essa experiência ela seja capaz de produzir um novo pensamento coletivo, de produzir uma experiência de transformação coletiva. Então, ela parte da subjetividade para uma objetividade. E a nova objetividade vinha ao contrário, ela parte de um desejo para um substrato de objetividade, chegando numa subjetividade. Então, esse é basicamente o pensamento de uma nova subjetividade, que vai muito ao contrário do que se fala hoje, que uma nova subjetividade seria uma subjetividade advinda do impacto das tecnologias. Eu não penso nisso porque eu tenho pensado sobre isso lá desde... eu vi que a primeira vez que eu uso a palavra nova subjetividade, nesse sentido de ser uma movimentação tipicamente brasileira, da arte contemporânea brasileira, foi em 2009, se eu não me engano, a primeira vez que eu escrevo essa palavra, mas só vou conseguir pensar um pouco mais sobre isso em outros textos aí, até chegar nesse Curadoria Operária que eu já falei. Tem um texto que foi na última Tatuí, a Tatuí 14 também, que eu começo a pensar sobre isso de uma maneira que eu penso que consigo esclarecer bastante em relação ao que eu estou falando sobre nova subjetividade. Mas dentro desse projeto da nova subjetividade, também gostaria de citar outros trabalhos, como Paulo Nazaré, que eu acho que ele é icônico nisso, quando ele usa a sua caminhada até os Estados Unidos e vai fazendo uma série de questionamentos a partir da sua experiência como homem preto. Isso, para mim, é icônico, é histórico, é um dos artistas, para mim, mais importantes da contemporaneidade, não só no Brasil, mas no mundo, sinceramente acho. E gostaria de, claro, chegar atualmente na Luísa Kunz, que tem feito aí uma fotografia que eu já fiz um vídeo sobre ela, espero que vocês tenham visto, se não viram, eu convido a ver, que eu falo sobre a fotografia emocionada da Luísa Kunz, onde ela traz essa subjetividade dela para dentro da fotografia, ela traz o afeto, ela traz a subjetividade, um desejo aí de uma conexão com a vida real, trazendo experiências reais a partir dessa narrativa possível feita através da fotografia, né? E dentro de tudo isso também eu acho importante citar Mai Fujimoto.
A Mai Fujimoto, para mim, é uma gênia, uma das artistas que eu acho que muito pouco pesquisada, quase não vista pelo Brasil, mas para mim ela é uma gênia, no sentido de que ela, muito antes desse atravessamento insano das redes sociais nas nossas vidas, a Mai Fujimoto já estava pensando sobre isso e usando as redes sociais para fazer arte. Rede social é a mídia que a Mai Fujimoto usa há muitos anos de uma forma brilhante e que ela faz aí de uma maneira que eu penso revolucionária. É uma das poucas artistas, uma das poucas pessoas que quando aparece no seu feed, ela desacelera, ela faz você parar para pensar sobre a sua própria existência, a partir de um vídeo ali de 3 minutos, 4 minutos, a partir de experiências do desenho, a partir de danças, música. Então eu convido vocês a ver Mai Fujimoto. Para mim ela é uma das grandes artistas geniais, que ela traz essa nova subjetividade à flor da pele. É uma forma de expressão profunda do artista e do humano, da pessoa humana, nesse mundo aí agitado e artificial e que atravessa todos nós. Então ela consegue quebrar a artificialidade e traz a rede social para uma realidade artística de uma inscrição dela no mundo como pessoa, e faz isso de uma maneira desacelerada. É extremamente interessante, eu acho uma das melhores coisas que eu já vi. Eu queria também falar da experiência recente que eu tive com o filme do Walter Salles, né? Todos os brasileiros aí muito animados com a possibilidade do Oscar, mas eu fiquei especialmente feliz de ter visto esse filme, a beleza da narrativa que é construída. E eu quero deixar muito claro que eu acho que esse filme só foi possível porque o Walter Salles viveu essa experiência. Não sei se quantos de vocês sabem, mas o Walter Salles chegou a frequentar a casa ali dos Paivas. Ele era adolescente e frequentou a casa dos Paivas. Então, essa narrativa que ele consegue construir brilhantemente, ela nasce da experiência pessoal dele. Então, é a subjetividade dele ali construindo uma memória coletiva. Então, não existe um exemplo melhor na contemporaneidade hoje, no cinema, do que Walter Salles falando dessa nova subjetividade, né? Aquela câmera do Super 8 é maravilhosa. Quem não viu, por favor, vá ver, porque é um filme não só de uma narrativa brilhante e necessária, que retoma a nossa memória de uma maneira muito bonita e deixa claro que não há modo de esconder mais essa narrativa vil. E aí eu não quero me estender nisso para não me sentir ressentida em relação a esse passado de uma ditadura que tem sido mascarada como algo naturalizado, né? Tanto é que aí a gente passa a essa espécie de surrealidade de uma nova tentativa de golpe, porque eu acho que justamente não tivemos a coragem de mostrar as caras reais do que era a ditadura, e Walter Salles faz de uma maneira brilhante, de uma maneira terna. Ele traz a ternura para isso, do mesmo jeito que a Mai Fujimoto traz essa ideia de ternura, do mesmo jeito que penso que a Luísa Cons traz essa ideia de ternura, né, para falar das coisas de si, para falar das coisas do mundo, e que o ser terno, o ser amoroso, do modo com que a gente fala sobre as coisas duras e difíceis, é o que é a chave de mudança para que a gente possa repensar a nossa caminhada no mundo, porque combater ressentimento com ressentimento, combater agressividade com agressividade, combater
violência com violência. E não estou dizendo que nada disso é certo ou errado. Eu não estou falando em certo ou errado, eu estou falando em eficácia. Para mim, sempre foi muito mais eficaz essas narrativas que construíram em mim um lugar amoroso, carinhoso, um lugar de revolta, mas não é um lugar de ódio. É um lugar de revolta, é um lugar de desejo de transformação, mas não é um lugar de ódio. E isso para mim é impressionante e imprescindível. E outra experiência recente que eu vivi sobre uma nova subjetividade que vem cheia de ternura é a Chinelo Okparanta, que é uma artista, é uma escritora nigeriana, que ela traz esse livro incrível, se chama Sobre as Árvores de Udala. Eu estava lendo aqui para não dizer errado, Sobre as Árvores de Udala, que é uma escritora que vem aí com uma ternura incrível, falando sobre coisas completamente trágicas e terríveis e desumanizadoras, que foi a Guerra Civil, que é a Guerra Civil, né? Eu falo num presente porque é uma memória presente para muitos países africanos ainda. Então, ela vai falar sobre a guerra civil e ela vai falar sobre a sua relação homoafetiva que no país em que ela vivia, eu não sei como é que está hoje, mas era considerado crime. Pessoas eram apedrejadas e mortas, poderiam ser mortas pelo crime de homoafetividade e homossexualidade, como afirmam. Então, o livro, ela traz essa pessoalidade, essa subjetividade em relação às coisas, e ela faz com uma ternura incrível. E no lugar de trazer respostas assertivas, ela faz perguntas existenciais deslumbrantes, maravilhosas, inclusive se questiona até o próprio Deus, faz perguntas ao próprio Deus, se essa realidade que a gente vive, se esse amor que a gente sente, ele é verdadeiro ou não, e por que não seria. Então ela tem essa ousadia de perguntar, questionar a Deus, questionar a si, questionar a sua sociedade, questionar a sua mãe, questionar a Deus. Então essa ternura com que perpassa essas últimas obras que eu citei, né, da literatura, do cinema, das artes visuais, eu penso que é a chave necessária para a transformação profunda do que somos e de quem somos ser enquanto coletividade. Então é isso, pelo momento vou parando por aqui. Espero ter trazido alguma luz sobre essa ideia do que seria a nova subjetividade e continuamos conversando.